Olá, eu sou Giana Montenegro, sou médica nefrologista do Centro de Referência de Atenção à Saúde da Universidade Federal da Paraíba. E como nefrologista, eu gostaria de falar para vocês sobre os rins. Os rins são órgãos muito importantes. Do bom funcionamento dos rins depende o funcionamento adequado de todos os demais órgãos do organismo. Então, para esse bom funcionamento, o rim exerce várias funções. Dentre estas, a gente pode destacar a função excretora. O rim é responsável por eliminar todas as substâncias tóxicas que são produzidas no organismo, em consequência ao metabolismo celular. E quando essas substâncias se acumulam, a exemplo da ureia, da creatinina, do ácido úrico, reforça o má funcionamento dos rins. Além da função excretora, nós destacamos também a função de manter o equilíbrio homeostático, o equilíbrio hidroeletrolítico do organismo. O que é isso? O rim controla a água e a eliminação dos sais, que são fundamentais para que todo o balanço hídrico e eletrolítico seja mantido de forma adequada para o bom funcionamento de todos os outros órgãos. Além da função excretora, o rim também exerce um papel endócrino. O rim também é um órgão endócrino. Ele produz substâncias como a renina, que é responsável pela hipertensão arterial, e também a eritropoetina, substância que é fundamental para a formação dos glóbulos vermelhos, as hemácias. Também o rim é responsável pela formação de vitaminas, pela produção de vitaminas, a exemplo da vitamina D, que é fundamental para a constituição dos ossos. E quais as patologias que podem comprometer o rim? O rim pode ser acometido de várias formas, de doenças próprias do tecido renal, especialmente as glomerulopatias, que exemplificamos como a glomerulonefrite, a síndrome nefrótica, responsável por uma grande perda de proteína na urina, as doenças císticas, especificamente os rins policísticos, uma doença hereditária que compromete todo o parênquima renal, o rim fica totalmente coberto de cistos e isso progressivamente leva a uma falência do funcionamento dos rins. Eu quero destacar aqui um comparativo entre a doença renal policística e a presença de cistos nos rins. Não vamos alarmar com a presença de cistos nos rins. Muitos pacientes têm um achado até ocasional no exame de ultrassonografia que realiza para algum outro motivo, a presença de um cisto no rim e no outro, isso não caracteriza a doença renal policística. Esses tipos de cisto, muitas vezes, são cistos simples, que eles não têm nenhum comprometimento no funcionamento dos rins. Outras doenças que comprometem o rim, que não são inerentes ao próprio tecido renal, mas são doenças sistêmicas que levam ao comprometimento renal. O rim vai sofrer em consequência a essas patologias, notadamente a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, as doenças imunológicas como artrites, como lúpus, a elevação do ácido úrico, a hiperuricemia, levando a uma nefropatia úrica. Então, são patologias sistêmicas que levam a um comprometimento renal. No caso específico do diabetes, é importante que fique claro que nem todos os pacientes diabéticos vão ter um comprometimento renal. Para que o diabetes, a nefropatia diabética se instale no paciente portador de diabetes, ela precisa ter mais de 10, 15 anos de evolução de doença e a primeira manifestação é uma perda de proteína na urina, caracterizando assim a nefropatia diabética. Outro comprometimento renal vem por conta do uso de anti-inflamatórios, antibióticos, o uso de contrastes nefrotóxicos, principalmente as pessoas de idade e as pessoas diabéticas, devem ter cuidado, avisar seu médico quando for prescrito algum procedimento radiológico que precise usar o contraste. Os anti-inflamatórios precisam muita cautela quanto ao uso do anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório produz uma lesão chamada nefrite intersticial e essa lesão evolui de forma silenciosa. Muitas vezes você só diagnostica que está com um problema renal depois de muitos anos de uso
e você é um achado ocasional. Você vai no médico e quando ele faz a avaliação renal, ele detecta alterações de ureia e de creatinina, caracterizando já um comprometimento renal. E na investigação clínica, pode-se chegar à conclusão que foi por conta do uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Muita gente faz uso de anti-inflamatório por qualquer situação. Tem uma dor de cabeça, está indisposto. Então, todo cuidado com o uso do anti-inflamatório, porque eles são nefrotóxicos e eles causam a lesão renal de evolução silenciosa. Qual outra patologia muito comum que pode levar a um comprometimento renal? A infecção do trato urinário. As infecções do trato urinário podem ser de trato urinário baixo, que é aquela conhecida como cistite, caracterizada por dor para urinar, ardência, algumas vezes até perda de sangue na urina, chamada hematúria. E essas infecções precisam ser bem avaliadas e tratadas. Não pode se negligenciar com infecção de trato urinário baixo, porque essa infecção pode ascender e comprometer o tecido renal, o parênquima renal, levando a um quadro de pielonefrite. Aí sim, uma infecção do tecido renal, um comprometimento sistêmico, acompanhado de febre, calafrio, dor lombar, na maioria das vezes necessita de internação hospitalar para um tratamento adequado. E a cicatrização desse processo inflamatório pode cursar com lesões cicatriciais nos rins, e essas cicatrizes, com a evolução e com a repetição de algumas outras infecções, pode deteriorar os filtros renais, levando à esclerose desses filtros e perda da função renal. Então, todo cuidado com as infecções urinárias, porque elas precisam ser bem tratadas para que não evoluam com o quadro de pielonefrite. Uma outra patologia muito comum é a presença de cálculo renal. Cálculo renal são concreções calcárias de pedras que se localizam em qualquer segmento do trato urinário. E essas pedras dificultam o esvaziamento da urina, naquele segmento onde elas estão localizadas, e provocam acúmulo de urina e predisposição à infecção urinária. Como já foi dito anteriormente, a infecção urinária leva a um comprometimento renal quando ela deixa cicatrizes no tecido renal. Então, essas infecções precisam ser bem avaliadas e tratadas, como já foi dito, para que você não venha a sofrer posteriormente uma lesão renal, ou por formações de abscessos, ou por cicatrizações dos glomérulos, perdendo a função dos rins. O que devemos fazer para investigar o funcionamento dos rins? A investigação da avaliação, a avaliação da função renal é acessível a todos. Ninguém pode dizer que não sabe do funcionamento dos rins. Todos, a partir de 35 anos, pelo menos uma vez no ano, devem fazer uma avaliação do funcionamento dos seus rins. E principalmente aquelas pessoas de mais idade, aquelas pessoas que são diabéticas, aquelas pessoas que têm antecedentes familiares de alguma doença renal, precisam fazer periodicamente exames para detectar precocemente algum comprometimento no seu rim. Esses exames são realizados na rede básica, esses exames são acessíveis a todos. A dosagem de ureia, a dosagem de creatinina, um exame de urina, uma cultura de urina e algumas vezes também uma avaliação através de uma ultrassonografia para detectar alguma patologia renal. Então, todos têm acessibilidade a esses exames e detectando algum comprometimento renal, com certeza você será encaminhado para o especialista, que é a melhor pessoa que vai conduzir o seu caso. Então, agora precisamos falar como prevenir as doenças do rim. A prevenção são cuidados, são medidas que são comuns a outras patologias. Então, o controle regular do diabetes, o controle regular da hipertensão arterial, não negligenciar, sempre estar vigilante sobre os níveis de glicose, os níveis da pressão arterial, para que seus rins não venham a sofrer, porque sabidamente a hipertensão e o diabetes são comprovadamente doenças que levam a uma deterioração do funcionamento dos rins. Hábitos saudáveis, como atividade física, controle da dieta, controle da obesidade, evitar sal, evitar excessos de sal, evitar excessos de açúcar
e periodicamente fazer visita ao seu profissional, ao seu médico que lhe acompanha de alguma patologia que você tenha. Porque na hora que for detectado algum problema renal, com certeza ele vai lhe encaminhar para um especialista e esse vai conduzir o seu caso da melhor maneira possível. Quero agradecer a atenção de todos e espero que essas minhas palavras tenham servido para vocês ficarem mais atentos quanto à saúde dos seus rins. Obrigada.